a tríade autoconfiança, procrastinação e realização de sonhos. Seja muito bem-vinda! Enfim, vamos conversar sobre esse tema e já nos prepararmos para já homenagearmos o nosso dia, o dia que é amanhã já, dia 8 de março, Dia da Mulher. Então eu trouxe esse tema já hoje antecedendo, porque depois dia 8 tem muitas lives, muitos eventos e as pessoas às vezes não se conectam tanto. Quem não me conhece, eu sou Jurema Goetz, mentora e terapeuta de vida da mulher, e a minha missão aqui com as mulheres é guiar as mulheres para que saiam da sobrecarga, da procrastinação e façam acontecer com mais leveza, que sejam protagonistas das suas histórias, donas das suas vidas, que possam ser muito mais confiantes, femininas e prósperas. Essa é a minha missão aqui com vocês. E eu espero que vocês possam aproveitar esse momento de conexão aqui e a gente já vai se ambientando, trazendo muito conteúdo que possa te agregar para que tu venha a crescer, se desenvolver e evoluir na tua caminhada. Nós vamos falar primeiramente sobre a primeira delas, eu quero te trazer aqui, é a autoconfiança. E por que eu resolvi trazer as três também? Porque quando a gente fala em autoconfiança, procrastinação e realização de sonhos, elas têm muito a ver, porque o que acontece? Se a gente está fragilizada, se a nossa autoconfiança está fragilizada, a gente vai, consequentemente, sim, procrastinar. E, consequentemente, o que vai acontecer? A gente também vai ter dificuldade de realizar os nossos sonhos. Então, uma também sustenta a outra. Como é que está hoje o teu nível de autoconfiança? Qual é a sensação hoje? Como é que tu está se sentindo? Você pode escrever aqui para mim, de 0 a 10. Como que se sente em relação à tua autoconfiança? Tu sente que tu confia em ti mesma? E o que é autoconfiança? É confiar em si mesma. É confiar que tu tem condições de realizar aquilo que tu te propõe. É sentir que tu vai atingir aquele objetivo com tranquilidade. Que tu é capaz de ir além, de realizar os teus sonhos. Isso é tu ser autoconfiante. É a palavra auto, eu. Eu confio em quem? Na primeira pessoa, na pessoa mais importante da tua vida. E aí é importante que tu pare e reflita. Será que tu tem se sentido insegura? Será que tu tem dificuldade de ir além por causa de talvez sentir que precisa fazer mais perfeito ainda? Será que a insegurança está tomando conta das tuas decisões? Então, quando isso acontece, tu está com a tua autoconfiança fragilizada. Quando tu deixa de acreditar em ti mesma, quando tu tem medo que os outros te avaliem, que vá talvez desagradar, que talvez tu vá até se sentir comparada com os outros, quando tu começa a te comparar com outra mulher, por exemplo, e aí então tu não tá confiando no teu potencial, no quanto tu tem condições de atingir. Quando tu não confia que tu vai atingir aquele patamar, ou que tu te compara achando, eu tô ainda muito abaixo daquela, nunca vou conseguir alcançar. Ainda mais nas redes sociais, né? Quando a gente olha tanta informação, quando a gente olha tantas mulheres, quando a gente começa a se comparar, isso faz com que muitas vezes tu fique se olhando e percebendo, será que eu vou conseguir? Nunca que eu vou conseguir chegar lá. E isso é também um sinal de que a autoconfiança pode estar fragilizada, né? O medo de ser rejeitada também, o medo de desagradar, isso também está mostrando que tu tá fragilizada nesse sentido, tá com a autoconfiança fragilizada. E ao mesmo tempo, também está junto aí a autoestima, porque quando eu me valorizo, é o quanto eu me dou valor, é o quanto eu me estimo.
E a autoestima está totalmente ligada à autoconfiança. Quanto mais eu me dou valor, mais eu confio em mim. Mais eu sinto que eu vou conseguir realizar aquilo que eu me proponho. Mais eu vou além, sem os medos que acabam invadindo a nossa mente. Então, quanto mais tu está fortalecida da tua autoconfiança, tu também já está fortalecendo a tua autoestima e vice-versa, né? Conferem para mim se isso tem sentido. Então, de 0 a 10, como é que tá a tua autoconfiança? A Damares ali, a comparação é algo muito ruim, né? Eu preciso construir a minha autoestima e autoconfiança. É isso, Damares. Porque na medida por exemplo, vou te dar o meu exemplo. Eu tinha uma insegurança, baixa autoconfiança. Por quê? Porque vem da onde que vem essa baixa autoconfiança? Ela vem da nossa história de vida, daquilo que nós vivemos desde a barriga da mamãe até agora, e principalmente na nossa infância. Então, o quanto a gente teve a segurança e a confiança dentro do processo do nosso crescimento na tua infância. Por exemplo, eu, quando era pequena, mais de uma situação eu posso te trazer como fator, né, de que veio a insegurança. Um deles era que quando eu era mais ou menos querendo ficar mocinha, assim, eu queria ajudar a mãe a fazer as coisas, eu já contei essa história uma vez, ajudar a fazer as coisas de casa, né, mexer no fogão, e aí eu derrubava muitas coisas, eu era meio estabanada, não sabia fazer. E aí a mãe dizia, ai, que tu é boca aberta, olha só como tu faz as coisas erradas. E aí eu comecei a adquirir aquilo como uma verdade, e essa verdade foi me trazendo, eu sou boca aberta, eu sou insegura. E aí acontece que essa verdade foi me fazendo eu acreditar, e a minha crença de que eu era insegura, que eu era boca aberta, que eu não sabia fazer as coisas direito. Então, o quanto a bagagem da história de vida nos traz essa informação. E essa informação vem daquilo que nós vivenciamos, né? Ou talvez daquilo que nós sentimos, certo? Damares, eu tinha uma irmã 2 anos mais velha, que era mais rápida e determinada que eu. Comigo também era assim. Pois então, e aí acontece a comparação, né? Aí também acontece às vezes a comparação da mãe. A minha irmã, ela sofreu bastante comparação comigo, por exemplo, ela me conta o que aconteceu. A minha mãe me comparava ela comigo. Então ela dizia, pra minha irmã, né? Olha só, tem que ser igual. Isso que ela achava. Primeiro ela dizia que eu era boca aberta, mas depois, em comparação com a minha irmã mais nova, ela dizia que eu tinha que ser que ela tinha que ser igual a mim. Por quê? Porque eu tirava notas boas e porque eu fazia tal coisa, eu era mais envolvida assim em atividades e tal. E aí o que ela fazia? Ela comparava nós duas. Pra mim não foi prejuízo, mas pra minha irmã foi prejuízo. Então, né? Eu sei, acontece isso no Instagram, tá com problema. A minha voz não ficou grave, estranha? A voz deve ter ficado estranha. É o Instagram que tá com problema, eu acho, pelo menos já vi. Eu fui assistir outras lives e também vi que dá um problema. Ai. É bom pra dar uma animada na live, né, gurias? Ai, eu fiquei com voz grave? Fala pra mim aí. Ainda bem que eu não fiquei muda. Ai, fica uma voz grossa, né? Eu sei o que é. Até meu filho esses dias disse, eu tava fazendo uma live e ele disse, o meu fica bugado. É isso, o Gabriel tá assistindo a live também. Mas não é o caso, o Instagram tá com um problema. Mas enfim,
Então é essa situação que a gente vem e traz a nossa história de vida sobre o quanto a gente armazenou de informação e muitas vezes está no nosso inconsciente. A gente não sabe, a gente não se dá conta. O que será que tu passou na tua vida, né? Que tu passou, que tu vivenciou, que pode ter te trazido essa mentalidade hoje de insegurança. Pode ser que tu tenha sido muito protegida. Por exemplo, eu fui muito protegida. Então, quando a gente é muito superprotegida, a gente acaba o quê? Se sentindo talvez até insegura, porque a gente precisa de alguém ali. Será que eu estou bem aqui agora sozinha? Será que eu vou conseguir fazer as coisas sozinha? Uma das coisas que eu também sofria era: tu não pode ir na casa da amiga, tu não pode ir no fazer o passeio da escola, porque é perigoso, tudo era muito perigoso. Então, o que acontece? Era uma redoma de vidro, eu não podia, e aí o que acontece? A gente fica insegura. Quando vai pra vida, a gente traz essa insegurança para as tomadas de decisão, para os posicionamento, para confiar em si mesma e saber que vai conseguir realizar as coisas, porque espera sempre alguém, à procura de alguém para ajudar. Ou, ao contrário, pode ser que também tu tenha que ter tido muita imposição na tua vida e ter sido uma adulta antes ter sido uma adulta antes de crescer. Tu era pequena e precisava tomar conta das coisas da casa, e aí tu ficou tão cansada, tão envolvida com as coisas que também sentiu o peso de poder ter que carregar coisas que não eram do teu tempo, que não eram previstas para uma criança. Certo? E aí, então, pra gente, o que a gente pode fazer para melhorar e para começar a mudar isso? Ali, ó, a Adri colocou, ficou muito grave. Ah, sim, a voz ficou muito grave. Pois então, agora tá estabilizada, né? Espero que sim. Espero que a gravação não fique assim, né? Vamos ver depois. Mas então, contem aqui pra mim se vocês percebem alguma coisa na história de vida. E a partir da história de vida, a gente precisa olhar para isso. E a nossa história de vida, ela nos diz muito do que nós vivemos e somos hoje. Então, por isso, é importante a gente olhar para dentro. É importante a gente ressignificar. E talvez pode ser que tu não lembre de situações. E aí, mesmo assim, a gente trabalha essas questões através do próprio corpo, mente e espiritualidade. A gente faz trabalhos em que a gente consegue buscar, mesmo através do não lembrar, por exemplo, pode ser que de ser uma memória muito marcante, tu acabou querendo inconscientemente esquecer daquilo. E com isso, tu não sabe nem lembra, talvez, né, dessas memórias. E isso faz também com que hoje tu tenha essa baixa autoconfiança. Mas aos poucos, sim, com esse olhar para a história, com esse repensar, com essa observação, com essa auto-observação, a gente vai conseguindo se reconhecer, a gente vai conseguindo dar passos para olhar para dentro e observar o que será que hoje, por que será que hoje eu faço e tenho esse receio e tenho essas desconfianças de mim mesma? Por que será que eu estou agindo assim? Olhar para dentro e buscar as respostas que elas estão lá no fundo, certo? Mas para isso, para a gente poder começar a fortalecer essa autoconfiança, um dos passos bem importantes é olhar para a tua história de vida e reconhecer qual um dos principais momentos em que tu se sentiu muito confiante. Porque sim, mesmo a gente tendo essa bagagem, muitas vezes histórias e traumas e situações que te deixaram desconfortáveis, tu teve sim muitas vitórias. Então, observa
no teu tempo de vida, na tua trajetória, qual foi aquele momento em que tu sentiu, yes, eu consegui superar essa dificuldade, ou eu consegui atingir esse objetivo. Então, traz na memória e fortalece esse momento. Por que acontece? A gente acaba não valorizando as nossas conquistas. A gente esquece de valorizar os pequenos ou os grandes passos. E isso faz com que tu perca um grande tesouro que tu tem. Então, observa na tua trajetória de vida qual é esse momento. Se tu não lembra ou tu não valorizou, porque muitas vezes eu já perguntei para clientes minhas, elas não sabiam qual era. E eu digo, olha então para aquele pequeno e simples fato, que pode ser ontem, anteontem, que tu tenha valorizado, que tu tenha tido uma conquista importante. Isso faz com que tu observe que sim, que tu é capaz. E aí busca essa força e traz essa memória sempre que tu precisar. Esse é um ponto. E o outro ponto é também tu fazer mesmo com medo. Tu fazer e dar o primeiro passo mesmo com receio. Mesmo que tu pense que tu não vai conseguir. Porque é só no caminhar, é só no dar o primeiro passo, é que tu vai sim perceber aquela vitória, aquela pequena vitória. E aos poucos tu vai agregando mais e agregando mais e agregando mais. Assim tu vai evoluindo e crescendo a cada dia. Porque se tu não valorizar aquele pequeno passo, né, que tu deu, tu não vai atingir os grandes, tu não vai atingir grandes resultados. Então é importante sim valorizar esses pequenos passos e observar essa caminhada, porque às vezes tu precisa esperar, tu vai esperar que tu fazer algo quando tu tiver coragem, quando tu tiver segurança total, quando tiver tudo 100% perfeito, e aí tu nunca vai fazer, porque tu nunca vai estar pronta. Sempre vai haver algo para tu remodelar. Sempre vai haver algo para tu realinhar, para tu reorganizar. Então, se permita, né, fazer e receber o resultado, realinhar a rota e seguir em frente. Tá fazendo sentido para vocês? Então, a autoconfiança é um processo de olhar para dentro, é um processo de fortalecer, de olhar para a história de vida, de curar a criança, curar a menina interior também. E aí eu peço que vocês que estão aqui comigo, contem comigo nesse processo. De olhar, muitas vezes, para coisas que tu não consegue, ou às vezes para situações que tu tem receio, né? Até de pensar, será que eu preciso olhar para isso? Mas sim, olha para isso com carinho. E traz. O que acontece também? No corpo são armazenadas essas memórias. Então pode ser que às vezes no corpo tu sinta, ou na garganta, ou no peito, ou na barriga, na cabeça. Por quê? Porque a gente sente o que a mente sente, ou o que o inconsciente está trazendo. E quando esse peso fica, né, guardado, o que acontece? O corpo adoece. Então, por isso que eu trabalho corpo, mente e espiritualidade. Corpo, mente e espiritualidade. E isso faz com que a gente consiga nos observarmos como seres integrais. Certo? Faz sentido? Vamos compartilhar a live para as amigas? Agora eu vou falar sobre a ligação da autoconfiança com a procrastinação, tá? Então, para quem tá chegando, a gente tá comemorando o Dia da Mulher de forma antecipada hoje, Donas da Vida, estamos juntas. E aí, a gente tá falando sobre a tríade autoconfiança, procrastinação e realização de sonhos. Porque eu trouxe para vocês esses 3 temas para que vocês escolhessem para que a gente falasse na live. Como a gente teve votações quase que parelha entre esses 3 temas, porque eu recebi fontes variadas, as votações pelo WhatsApp, pelo Direct e pelo post do Instagram. Então, contabilizando, ficaram muito parecidos. E aí eu disse, eu vou falar sobre as 3, porque elas estão conectadíssimas. É uma tríade muito poderosa. Ali a Jana, que bom que te ver aqui, Jana. Amanhã eu vou lá te ver. Que bom. Faz sentido. É isso, a Jana disse. Pois é. Então, a procrastinação, que é o próximo ponto, é o seguinte: a gente
procrastina por várias e várias maneiras, por várias e várias raízes, por várias e várias causas, né? Dentre elas, claro, nós temos naturalmente no nosso sistema, no nosso cérebro, as áreas que vão nos dizer, né, que é o límbico, o sistema límbico e o córtex pré-frontal. Enquanto que o sistema límbico, ele trabalha as emoções, né, o córtex pré-frontal, ele vai lá no planejamento, na razão. Mas o problema é o seguinte, a gente tem como proteção ali, como ficar recebendo mais a recompensa imediata através do sistema límbico do que agir pensando no futuro, que é o córtex, que é a função do córtex pré-frontal. Então, o que acontece? Nós, como seres que já vem lá da nossa era primitiva, a gente precisava somente caçar, somente buscar o alimento, aquela coisa ali do imediato. A gente não precisava pensar a longo prazo. E o que acontece? A gente traz isso dos nossos ancestrais até hoje. Então, o que acontece? A gente é muito mais prazeroso a gente olhar o Instagram, ficar ali passando, ou ver uma série, ou, né, comer algo gostoso, do que fazer uma dieta, ou do que fazer um trabalho mais difícil, que gere mais desgaste, que eu vá gastar energia, né? Na verdade, o cérebro quer que tu economize energia, entendeu? O cérebro quer que tu economize energia. Então, a gente precisa estar atenta a essa função que pode nos fazer procrastinar. E aí a gente quer aquela gratificação imediata, em vez de esperar e poder ter esse espaço do longo prazo. Por exemplo, a gente vai fazer uma academia, a gente vai ter uma resposta a longo prazo, né? Imediata, sim, a gente vai ter aquela liberação de endorfina, serotonina, que é uma recompensa. Mas até tu pegar aquele gosto, até tu pegar aquele ritmo, vai demorar. E aí o que acontece? A gente procrastina. E aí tem a ver também, na verdade, juntando agora a autoconfiança com a procrastinação. Além desse sistema, né, de defesa que a gente também tem traumas que nos fazem procrastinar. A gente tem a nossa autoestima, a nossa autoconfiança fragilizadas que nos fazem procrastinar. Por quê? Porque se a gente não confia na gente mesma para realizar algo, porque a gente fica lá, será que vai dar certo? Será que isso aqui tá bom? Não gostei ainda, não tá muito bom. A outra é melhor que eu. Eu acho que eu vou melhorar mais um pouquinho aqui. Eu sempre fazia muito disso. Então o que acontece? A gente acaba deixando para depois. A gente não vai além, a gente procrastina. Não é verdade? É isso. E aí a procrastinação, ela tá o quê? A enraizada, ela tá lá engatilhada numa autorregulação emocional. Então, quando a gente procrastina, é porque também a gente está com dificuldade de gerir as nossas emoções. Porque quando tu vai fazer algo e aquilo te dá uma sensação de medo, dá uma sensação de é difícil, dá uma sensação de que eu não vou dar conta, então tu não vai além e fica estagnada. Então, por isso, o quanto é importante a gente fortalecer a autoconfiança, é olhar para essa raiz e ver para onde será, o que será que está me fazendo procrastinar, o que será que eu estou sentindo no meu corpo agora, onde está essa sensação. Até observa, quando tu procrastina algo, onde tu sente no corpo. Esses dias eu fiz com as minhas alunas essa prática. Onde tu sente no corpo essa contenção, ou tu pode sentir até dois sintomas diferentes. Um deles
é antes de fazer a atividade que tu te propôs, como depois, quando vem a frustração de não ter feito, né? Aquela culpa, aquela sensação de que perdi tempo de vida porque eu não investi naquilo que eu deveria ter feito. Eu não dei o primeiro passo, eu não fui além. Ou se tu deu o primeiro passo, mas tu não foi além, tu não terminou. Deu o primeiro passo, começou e parou no meio do caminho. Por quê? Aí é que está o X da questão. Pra gente olhar pra dentro e ver essas emoções, né? A Rosa: não tenho muito problema com a procrastinação. Eu me sobrecarrego. Ah, ok. A Rosa tá falando a sobrecarga. Aí também é um outro ponto que eu também trabalho muito e que tem a ver. Às vezes, tu coloca tantas coisas pra te fazer e que tu não dá conta. E aí tá, tu pode até procrastinar porque tu está sobrecarregado de tanta coisa que tu nem sabe como fazer, o que fazer primeiro. Na verdade, o que acontece aí? A sobrecarga tem muito a ver com o não saber dizer não, ou o querer abraçar o mundo, o querer ajudar muito a todos, ou não saber dar limites, né? Não saber dar limites, ou para ti mesma, não saber delegar. Talvez tu queira centralizar em ti mesma e ser a salvadora e salvar e ajudar a todos, ou fazer tudo porque tu não confia às vezes no outro, que o outro vai realizar tão bem quanto tu. Isso acontece, daí faz com que tu te sobrecarregue, né? E aí vem muitas situações, né, que a gente precisa ressignificar e olhar para essa história, para tu poder perceber por que será que eu tô me sobrecarregando? Por que será que eu não tô não tô dando espaço para mim, para eu poder ter o meu tempo de descanso? Por que será que eu tenho que trabalhar tanto, né? Talvez seja, observa se tu não precisou trabalhar muito desde pequena. Será que tu não precisou dar conta de muitas coisas e hoje tu ainda tem que provar que tu precisa dar conta de tudo? Será que tu não precisou ser aquela que cresceu antes do tempo, né? Tem tudo isso. Enfim, são várias situações que aí a gente vai olhando e vai buscando se conectar e ressignificar. E aí, juntando a procrastinação, nós falamos sobre a autoconfiança, falamos uma pincelada sobre a procrastinação. São vários e vários fatores, mas o principal para que tu observe na procrastinação é: eu procrastinei. O que será que eu senti antes de procrastinar? O que será que eu estou sentindo? E essa emoção que vem, né, antecedendo da procrastinação, é que vai te dizer: bom, me embrulhou aqui, eu estou sentindo insegura. Insegura por quê? Né? Eu preciso acolher essa insegurança e me acolher com compaixão. Por que acontece? A gente às vezes se culpa, às vezes a gente se cobra, às vezes a gente se pune, né? E a gente se frustra e diz: por que eu não consegui isso? Né? E então, o primeiro passo é acolher com compaixão e depois começar um processo de ressignificação, olhando para essa crença lá atrás, olhando para aquilo que ficou, que pode ser ressignificado, olhado com outros olhos e trazer uma nova visão de mundo, que aos poucos tu vai curando padrões que talvez sejam herdados da família, sejam herdados por causa, talvez até seja também uma necessidade de provar que os pais estavam certos. Eu estava estudando também um caso, por exemplo, assim, que a mulher não ia além. Por quê? Porque os pais diziam que ela não iria atingir o sucesso na vida. E aí o que acontece? Ela
para não, para confirmar aquilo que os pais diziam, e ela mantinha aquilo na vida dela. Ela mantinha que ela não iria, então, realizar os sonhos, que ela não iria ir além, e aí ela procrastinava. Então, o quanto a gente pode observar para nossa história de vida. E não significa que nossos pais, a gente precisa olhar para eles também com compaixão, apesar de a história de vida talvez nos dizer o contrário, dizer que eles são culpados, que eles foram errados. Pode ser que tu tenha isso na tua mente, no teu coração. Porém, o quanto isso está impactando hoje na tua vida. Precisa então olhar para eles com honra, porque a vida deles também deve ter sido difícil. O quanto eles tiveram de dificuldades e que fizeram isso e não sabiam, talvez, como foi a vida deles para que eles te criassem dessa maneira, né? Então tudo isso precisa ser também reconhecido. Sejam bem-vindas todas que chegaram. Ah, que legal, Paty, seja bem-vinda. Todas as que chegaram, das duas partes, a Mari, a Doceria, a Rosa. Que bom ter vocês aqui, a Ana Rosa. E aí, então, quem ainda tá aqui, compartilha a live, porque a gente tá agora na parte bem finalizando, mas bem importante. Nós falamos sobre autoconfiança, sobre procrastinação e realização de sonhos. Eu já perdoei, entendo que deram o que tinham. Isso mesmo, coisa boa. É isso, Damares. E aí, para realizar os sonhos, para nós realizarmos os sonhos, a gente precisa estar fortalecida, a gente precisa estar com essa mentalidade uma mentalidade próspera, não uma mentalidade de escassez. A gente precisa estar na protagonista e não na antagonista, como eu falei no post outro dia. E o que é a antagonista? A antagonista é aquela que se limita, que traz o medo de errar, o medo de ir além, que foca mais no problema e menos na solução, que às vezes foca naquela parte negativa que deu e esquece de olhar para o aprendizado que teve, né? Não significa que a gente vai ser a gratiluz, mas sim ser grata, sim, por todos os nossos caminhos, toda a nossa caminhada, por ser grata por toda a nossa caminhada até aqui. E celebrando sempre a cada conquista. A realização dos sonhos, ela também vai de tu saber aonde tu quer chegar. Porque não adianta a gente ficar patinando, né? E olhar sem saber e deixar o piloto automático nos levar. Não dá para ficar naquela deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí a gente não vê, quando a gente vê o tempo passou e a gente não realizou o que queria realizar. A gente esqueceu dos nossos sonhos enterrados, aqueles sonhos que eram antigos e foi fazendo a nossa vida com base nos sonhos dos outros. Então, começa hoje, desde já, a escrever aquilo que tu quer, a perceber o que tu quer contar na tua história de vida quando tu tiver os teus 90 anos. O que tu quer viver, o que tu quer ter de história de vida e chegar lá nessa idade e contar para tua família, para as pessoas que estão ao teu redor. Isso é o que faz tu te impulsionar. Outro ponto para a realização dos sonhos é saber, claro, esse motivo forte que tu tem. Por exemplo, se tu citou que tu quer fazer algo, qual é o motivo forte que vai te levar lá, né? Por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero ter um peso de X. Porém, por que tu quer ter esse peso? Por que tu quer emagrecer? Porque eu quero ter uma vida saudável, porque eu quero viver mais. Então tu tem que trazer na mentalidade o que te faz mover para tu não procrastinar, para tu ter autoconfiança e aí tu realizar esse teu sonho. Isso vai trazer força. A Paty, ajudei a perdoar com o auxílio da Jurema. Ah, querida, a Paty é minha mentorada, né, linda? Nossas aulas são maravilhosas e muito produtivas. Que lindo, obrigada, Paty. A Paty é uma mentorada que já passou comigo já vários processos, né? E já tá comigo agora no clã Donas da Vida.
Seja bem-vinda, Michele. E é isso. Então, eu te proponho, agora te convido a vir comigo, então, quem está aqui participando e quem vai assistir a live na gravação, para vir para o clã Donas da Vida. A Paty é uma das integrantes do clã. E o que é o clã Donas da Vida? Para quem está aqui, eu já convido de antemão, faço esse convite para vocês. E quem está assistindo na gravação também, venha para o clã. O clã é um espaço em que mulheres que têm o mesmo objetivo em comum de crescer, de se desenvolver, de serem protagonistas das suas histórias, donas das suas vidas, que querem ser mais confiantes, femininas e prósperas, querem parar de procrastinar, saírem da sobrecarga que tem hoje e conseguirem ter mais clareza do que querem na vida e começarem a dar passos mais seguros, mais confiantes. Então, é nesse espaço de colaboração que a gente está. O clã Donas da Vida, então, é um espaço que nós temos e que nós temos vários benefícios. Eu vou apresentar aqui para vocês na minha tela, para vocês irem olhando poucas palavras, mas que dizem muito sobre o que é o clã, e eu espero que vocês possam aproveitar esse momento. Então, o que vocês vão receber do clã Donas da Vida? Na verdade, o clã são para mulheres que querem, então, como eu falei para vocês, saírem da sobrecarga, da procrastinação, que querem uma vida mais leve, de realização e conseguirem superar as suas dificuldades com mais leveza. E aí nós temos encontros mensais e ao vivo. Esses encontros mensais, eles são com conteúdo prático, vivencial, integrando corpo, mente e alma, a fim de desvendar o que te impede de avançar, desbloquear os teus obstáculos e despertar a protagonista que há em você. Caso tu não possa participar, a gravação vai ficar disponível. Então é isso, o clã Donas da Vida, a gente tem um encontro mensal e ao vivo. E ele está marcado sempre para sábados de manhã, das 9 da manhã até umas 10h30, 11 horas. A gente vai fazer esse encontro com práticas, com vivências e com bastante conteúdo para fazer esse processo de fortalecer a tua autoconfiança, te tirar da procrastinação e ter mais realização com leveza. Além disso, tu tem um portal no curso, na verdade não é um curso, é uma assinatura. E aí então, tu tem práticas de autorregulação emocional. Então, nas práticas de autorregulação emocional, tu pode pegar o aplicativo e ir lá todos os dias, acessar uma prática e fazer aquela prática. Essa prática, ela tem o processo de ajudar na liberação das emoções, assim como fazer com que tu libere essas crenças que estão lá guardadas no teu inconsciente, que muitas vezes acaba fazendo com que tu fique com a tua autoconfiança e baixa, autoestima baixa, e acabe procrastinando. Então, essas práticas de autorregulação emocional, elas são para tu usar no teu dia a dia. Então, é tudo muito prático. Com poucos minutos, tu abre ali, tu já faz a prática, tu já recebe aquela força e que tu usa o corpo, a mente e a espiritualidade. A gente faz exercícios que envolvem o corpo também, certo? Aí tu tem lá o curso Protagonista Sábia, que é um curso que te ajuda a te conhecer mais, a te conhecer e conhecer os teus sabotadores internos. Tu tem o manual prático anti-procrastinação também de bônus, são tudo bônus isso. Tu tem meditações especiais, tu tem o Oráculo Donas da Vida. O Oráculo é uma carta que eu escrevo, eu passo para vocês toda semana uma carta com uma mandala pintada em aquarela. Eu pinto, e a minha filha já pintou algumas comigo também. Então a gente tem sempre uma aquarela pintada para ti, e eu tenho a intenção de passar a mandala também em branco para que vocês possam pintar de forma terapêutica, tá bom? E aí então a gente tem o Oráculo Donas da Vida, que é essa carta semanal. A gente tem a comunidade para networking, integração das mulheres e trocas, parcerias, negócios que tu pode fazer com mulheres que estão com a mesma vibração que tu, com a mesma intenção que tu, que estão com a mesma intenção e trabalho, envolvendo tudo o que tu quer como uma mulher que quer ser cada vez mais protagonista da tua vida.
Então, vocês entenderam todo o processo? Quem está chegando, seja bem-vinda, Fábio, a Bruxa na Cidade. Nós estamos aqui falando para vocês, eu falei até agora, sobre autoconfiança, procrastinação e realização de sonhos. E agora eu tô fazendo um convite a todas vocês para virem para o clã... Opa, desculpa, tô segurando na mão. Para o clã Donas da Vida, que é um espaço em que eu tenho uma assinatura para que as mulheres possam receber um encontro mensal para fortalecer a autoconfiança, a autoestima, para superar a procrastinação e realizar os seus sonhos. Então eu trabalho usando o processo de integração entre corpo, mente e espiritualidade, e ali a gente tem um encontro mensal, todo sábado de manhã, assim como vocês têm os bônus que são práticas de autorregulação emocional, 2 cursos de bônus, meditações, o oráculo Donas da Vida e a comunidade para networking. E também vocês têm descontos especiais em novos cursos sendo membro do clã. E aí então, qual é o investimento? O investimento é 497, mas eu estou fazendo um valor especial de R$14,70 mensais. Então é um valor super tranquilo de pagar. Na verdade, é um processo de assinatura em que tu recebe o acesso à plataforma de estudos do Clã Donas da Vida e tu consegue ter acesso a esse material extraordinário que vocês já têm lá. Temos as práticas de autorregulação emocional que tu pode acessar a qualquer momento. Raquel, que chegou agora, também já reforço. Estou convidando para o Clã Donas da Vida. E aí, então, com a participação do clã, tu tem um encontro mensal comigo e todas essas práticas para tu poder acessar a qualquer momento dentro do aplicativo, por R$14,70 mensais, tá bom? Então, está na hora de fazer a diferença na tua vida. Está na hora de não deixar mais a procrastinação te dominar, de deixar para depois. Quero saber aqui quem está comigo e quem teve interesse, em quem achou interessante essa proposta. Diz aí, para mim, para eu saber. Está na hora de fazer acontecer com mais leveza, de sair da sobrecarga, dessa procrastinação que às vezes pode estar te atrapalhando, da autoconfiança fragilizada, da dificuldade de tirar os planos do papel, né? De criar novos hábitos, de criar uma mentalidade fortalecida, uma mentalidade próspera, porque ali nós vamos trabalhar muito forte também a prosperidade, né? O quanto a gente pode ser mais próspera juntas, né? E aí a mentalidade faz toda a diferença. Tu estando com teu corpo e mente e espiritualidade alinhados, tu consegue superar tudo com mais facilidade, tu consegue resolver as tuas situações do dia a dia com mais facilidade e tu consegue ter mais longa vida, né? Que a minha intenção é que a gente tenha mais qualidade de vida e uma longa vida com sabedoria, sendo donas da vida, certo? Então, e aí espero que vocês venham para o clã. Vou deixar para vocês, ao final da live, tem lá no link da minha bio o acesso ao Clã Donas da Vida. Se vocês tiverem qualquer dúvida a mais, é só me perguntar. E a gente está juntas aí nessa trajetória, ok? E vocês vão dizer assim, mas eu não tenho tempo. Olha, esse espaço é para vocês terem mais tempo. Por quê? Porque eu ensino o passo a passo de vocês poderem cada vez mais terem uma rotina mais organizada, um espaço e um tempo só para vocês, porque a ideia é a gente começar a se priorizar mais, a ideia é buscar mais, né, crescer mais. Que bom, Damares, que tu gostou da live, que bom. E espero tu no Clã Donas da Vida, tá? É um valor super acessível. Se tu vai dizer, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas a verdade, isso é pra tu ter mais dinheiro. Porque quanto mais tu te fortalecer, mais tu vai conseguir realizar, mais tu vai conseguir crescer na vida, certo? Então, e também esse processo da assinatura, tu inicia, caso tu não goste ou não veja que não é pra ti, é só tu cancelar a assinatura, ok? E o valor não entra no teu cartão de crédito como um valor que tu vá pesar pra ti, porque ele sai mês a mês,
não entra como um limite no cartão. Então é bem tranquilo. Se quiser pagar por Pix também pode. É bem fácil o acesso, tá bom? Vou deixar o link para vocês lá no meu Stories. Na verdade até já tá lá, porque eu já andei falando sobre ele hoje. E vou agora deixar para vocês também no final da live mais uma vez, tá bom? Então eu espero vocês no clã. Beijo grande, feliz Dia da Mulher para todas nós. Um brinde. Aí. Se quiserem tirar um print, aí postar para você, postar lá nos stories de vocês, @JuremaGuedes, eu vou ficar muito feliz, tá? Aí, ó, um brinde. Aí. Posta lá, @JuremaGuedes, e espero vocês nas próximas lives e no clã Donas da Vida. Beijo grande.